Imagine um jardim plantado pelo próprio Deus. Ali vivia o primeiro casal da história, sem traumas, sem passado, sem culpa. Mas desde o princípio, para nós, a vida tem sido uma caixinha de surpresas, na verdade. E essa frase conseguiu irritar um dos maiores nomes da história contemporânea, Joseph Klimber. Vocês ainda lembram da Guerra no Céu? Então, daquela rebelião liderada por um anjo poderoso e que não aceitava viver sob a autoridade de Deus? Se você não assistiu esse vídeo, logo depois desse você pode clicar no card e conferir, ok? Lembra que esse anjo e seus adeptos celestiais foram expulsos do céu? Imagine para onde eles foram. Exatamente. E agora o campo de batalha seria o recém-criado planeta chamado Terra. E o alvo, vocês já sabem, aquele casal inocente, Adão e Eva. Deus colocou o ser humano em um lugar extraordinário. O Jardim do Éden, a Bíblia descreve rios, árvores belas e frutos abundantes. A melhor das hipóteses é que o Jardim do Éden era localizado na Mesopotâmia, hoje o Iraque. Mas no meio daquele paraíso havia algo curioso, uma única restrição. Em Gênesis capítulo 2, Deus disse: "De toda a árvore do jardim comerás, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa nem toque." E esse é aquele momento onde nós fazemos aquela pergunta: se Deus sabia que poderia acontecer o que aconteceu, por que colocou aquela árvore ali? Eu acho que eu consigo responder para você. É que sem a possibilidade da escolha, não existe liberdade. Concorda comigo? Você já parou para imaginar que o inimigo geralmente ele não chega de forma invasiva? Até porque se chegar assim ele espanta, não é verdade? A serpente se aproxima de Eva e a primeira frase já revela a estratégia maligna. Foi assim que Deus disse? Entendeu? Satanás não começa negando a Deus. Ele começa plantando dúvidas. E esse método continua até hoje. Você sabe que sim, não é? Será que Deus disse mesmo isso? Será que ele quis dizer isso? Será que você entendeu direito? A dúvida sempre foi a porta de entrada da queda. E então vem a segunda etapa, a distorção. Certamente não morrerão. Ou seja, Deus está exagerando. Deus estava escondendo algo. Deus não quer que você seja como ele. Percebe o veneno da Naja? A serpente está insinuando que Deus não era confiável. Porque quando a confiança em Deus se quebra, a queda se torna inevitável. A Bíblia descreve um momento crítico desse triste capítulo da vida dos nossos primeiros pais. Eva olha para o fruto olha para Eva. Tô brincando. Ela percebe 3 coisas. Era bom para comer, era agradável aos olhos e parecia desejável para dar entendimento. Essa é a anatomia da tentação. Prazer, beleza e a promessa de poder. E nada mudou muito desde então. Parece até que... E então ela come. O fruto que nunca deveria ter sido tocado agora estava nas mãos humanas. Mas a história fica ainda mais séria. Eva também entrega o fruto a Adão. E aqui surge uma questão interessante. Adão não foi enganado. É claro que a culpa não foi só de Eva. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Mesmo assim, ele escolheu comer. E naquele instante, o mundo simplesmente mudou. E então algo acontece imediatamente. A Bíblia diz que os olhos deles se abriram, mas não da forma que imaginavam. Eles perceberam algo novo: vergonha, medo e culpa. O casal que caminhava livremente com Deus agora está se escondendo. Pense nisso, o homem tentando se esconder do seu Criador. E então Deus faz uma pergunta, talvez uma das perguntas mais profundas da Bíblia. Uai, Adão, onde você está? A queda trouxe efeitos, e efeitos imediatos. A criação foi da harmonia ao conflito, da confiança a acusações. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente, e quase que sai a frase: a culpa é sua por criar a serpente. Mas na verdade Adão culpou a Deus por ter criado Eva. Acho mesmo que ele foi muito covarde. Nosso pecado sempre funciona assim. Ele promete liberdade, mas entrega quebra, culpa e divisão. E o que começou no céu, agora estava completamente instalado nesse planeta, na Terra.
Primeiro, 1/3 dos anjos. E agora, o primeiro casal também caiu. A guerra espiritual tinha alcançado 100% da humanidade. Mas no meio da tragédia, Deus faz algo surpreendente. Ele anuncia uma promessa em Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus diz que da descendência da mulher viria alguém que pisaria na cabeça da serpente. Esse é o primeiro anúncio do Evangelho. A queda não seria o fim da história. Um dia viria alguém capaz de derrotar definitivamente o mal. Agora pense comigo. A mesma estratégia usada no Éden ainda está ativa hoje. Dúvida, distorção, sedução. Quantas decisões erradas começam com uma simples pergunta? Será que tem problema mesmo? A nossa queda não começou com violência, lembra? Começou com uma conversa aparentemente inocente. E para terminar, entenda que a guerra que começou no céu continua acontecendo aqui hoje. E o campo de batalha é o nosso coração. Todos os dias fazemos escolhas entre confiar em Deus ou confiar na serpente. Entre obedecer ou redefinir a verdade, que para muitos hoje é relativa, não é? Adão e Eva caíram, mas a história não termina. Porque um dia, Jesus Cristo, o justo, pisaria a cabeça da serpente. E diferente de Adão, ele venceria a tentação. E por causa dessa vitória, a esperança ainda existe. O Éden nos ensina algo muito sério. O maior perigo da vida não é dar ouvidos à tentação. É deixar de ouvir a voz de Deus. Porque no momento em que o ser humano, em que eu e você deixamos de confiar em Deus, ele começa a confiar em qualquer outra voz. E foi exatamente por isso que nossos primeiros pais foram expulsos do jardim. Mas acredite, essa história ainda não acabou.